Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, aqui para mim é boa noite. Sou o Leandro Pereira, nós somos do LISCOMP, Laboratório de Instrumentação e Simulação Computação Aplicada do IFRJ, Campus Paracambi. Estamos aqui gravando essas videoaulas para vocês nesse momento aí de paralisação, né, de suspensão do calendário por conta da pandemia. E na aula de hoje eu vou estar falando das qualidades fisiológicas do som, né? As propriedades do som que faz com que a gente consiga distinguir, né, um som do outro, o que a gente consegue identificar, né, o que o corpo humano consegue identificar do som. Então, a gente começar, né, a falar sobre as qualidades fisiológicas do som, o que é isso de fato? É a sensação que temos ao ouvir qualquer tipo de som, que nada mais é que a interpretação feita por nosso cérebro, né? A gente tem uma fonte emissora, que é um músico tocando, né? E aí gera uma onda sonora, né? Compressão, rarefação do ar, onde se propaga, né? Onda tridimensional, e aí chega até a orelha do ser humano, né? E aí entra pelo canal, né, auricular, e aí incide no tímpano, que é uma membrana que vibra e está ligada aos nervos, né, que captam esse sinal, né, no sinal elétrico, e vai para o cérebro para ser interpretado. Então, as qualidades fisiológicas do som são a altura, a intensidade e o timbre. Então, vamos detalhar uma a uma nos próximos slides. A altura, né? Quando você fala, aumenta o som, na verdade, isso é uma fala fisicamente incorreta, porque o que você está pedindo é para aumentar o volume do som, e não especificamente a propriedade, né, a qualidade fisiológica, a altura. Porque a altura está relacionada à frequência da onda sonora. E aí, quando a gente fala assim, aumentar o som ou baixar o som, trata-se do seguinte: o som alto é um som que tem uma alta frequência. O som baixo vai ser o som, obviamente, que vai ter uma baixa frequência. Então, o som alto tem uma alta frequência, a gente chama isso de agudo. E aí, existe pessoas, né, que têm uma voz alta, aguda, fina, e pessoas que têm uma voz baixa, né, mais grossa. Então, normalmente, né, normalmente não, em geral, as mulheres têm a voz mais alta, elas falam com uma frequência maior. Isso por conta da fisiologia, né, do corpo da mulher. A taxa de ressonância é diferente, né, o diafragma, tem detalhes fisiológicos que faz com que a voz feminina seja uma voz mais aguda por ter uma frequência maior, e aí um som mais alto. Mas há exceções, há homens também que têm uma voz muito aguda, muito fina. Eu coloquei aqui um exemplo, uma pessoa bem conhecida, que é o Anderson Silva. Ele tem aquela vozinha fininha, né? Sabe como é que é, né? Eu quebrei a perna, aí, poxa, eu podia ter quebrado a cara dele, mas não quebrei, né? Ele com aquela vozinha fininha, ele é uma exceção, né? E para falar agora dos sons baixos, né? Baixa frequência, e a gente chama isso de grave, eu coloquei como exemplo uma voz bem emblemática, acho que todo mundo aí já ouviu essa voz alguma vez, que é a do Cid Moreira, né? Apresentador, telejornal, locutor, né? Narrou a Bíblia, tem várias narrações dele. Ela, assim, eu lembro bem do Mr. Abe, ô Mr. Abe. Então ele tem uma voz muito baixa, com uma frequência baixa. E a gente pode visualizar isso, verificar isso quantitativamente, qualitativamente, né, pelo som, mas quantitativamente pelas equações, né, pela equação da onda, V igual a lambda F, e pelo gráfico, né, da comprimento de onda, amplitude. Eu trouxe uma figura que mostra aqui sons altos, né, agudos, em azul, e sons graves em verde aqui, ó, conseguindo acompanhar.
Então, qual é a diferença? Se você tem um som agudo, repara a distância entre essa crista e essa, ou se eu pegar essa crista aqui e essa, tá vendo? Tá marcado, é bem menor que a distância entre essa crista e essa. Então, o som agudo ele tem alta frequência, mas em compensação ele tem um comprimento de onda menor. Porque a velocidade do som no ar, a gente viu nas aulas anteriores, ela é constante, né, em torno de 340 metros por segundo. Então, se a gente analisar a equação V igual a lambda F, V do som igual a lambda F, se eu tenho uma frequência menor, necessariamente eu tenho que ter um comprimento de onda maior para manter esse valor constante. E aí eu estou falando de um som grave. Se eu tenho um som agudo, eu tenho necessariamente uma frequência maior, e aí eu vou ter obrigatoriamente um comprimento de onda menor para manter, né, esse valor constante. Então, a gente consegue ver na equação essa característica aqui do som, a diferença entre som graves e agudos, que acontece com sua frequência e, posteriormente, com o seu comprimento de onda, sempre considerando que a velocidade do som no ar vai ser uma constante. Né? Ok, pessoal? Então, tá claro o que é a altura aí? Ficou bom para vocês? Boa? Então, vamos avançar para o próximo. Perdão. Antes aqui eu coloquei uma tabelinha, né? Uma escala aqui, que mostra o som audível, né? Pelo ouvido humano. Então, a menor frequência que o ouvido humano consegue ouvir é o 20 Hz. E a maior frequência que o ouvido humano consegue ouvir é o 20.000 Hz. Então, abaixo de 20 Hz a gente chama de infrassom, acima de 20.000 Hz a gente chama de ultrassom. E o que está aqui dentro é a faixa do audível, né? Som audível. Faltando esse pedacinho. Bom, agora sim. Vamos lá para a próxima qualidade fisiológica, que é a intensidade. Então, a intensidade é a característica do som que nos permite distinguir um som forte de um som fraco. Está relacionada com a energia transportada pela onda. O que caracteriza a energia transportada pela onda é a amplitude do som. A amplitude da onda, no caso da onda sonora. Como eu falei para vocês, lá no começo eu estava falando de ressonância, né, na sala, eu falei que quando entra em ressonância, a amplitude tende a aumentar, então a energia, né, que aquela onda transporta, aumenta. Então, a amplitude está associada com a energia que a onda transporta. Então, um som mais intenso é quando você fala aumenta o som, você está falando para aumentar a intensidade do som, aumentar o volume do som. Então, um som mais potente. Eu, quando ia para discoteca, baile, assim, já tinha essa característica de físico já na veia, e ficava perto da caixa de som, né, na frente, né, escutando aquele som muito intenso. Eu sentia o pelo do braço vibrar, o corpo todo vibrar, em ressonância com aquela música. Né? Então, eu percebia a energia que aquele som carregava. Então, ficava bem em frente às caixas, era bem doido. Então, para falar da intensidade, e olhar para aquela figura da onda, o que eu consigo ver aqui? Estou vendo que tem basicamente o mesmo comprimento de onda, tá vendo? Basicamente a mesma frequência, e apenas a diferença daqui do som fraco para o som forte é a amplitude, a altura, né, que essa oscilação aqui chega. No caso, lembrando, né, que o som ele é uma onda longitudinal, não é transversal. Isso aqui, esse modelo que a gente tem para representar o máximo de compressão aqui, compressão e assim vai. A gente faz um modelo transversal para uma onda que é longitudinal para poder enxergar. Bem, então, para se quantificar a intensidade sonora, a gente precisa enxergar a onda sonora como uma onda tridimensional. Você tem uma fonte emissora, ela emite em todas as direções. Então, você tem um raio, né, uma frente de onda esférica. E aí a gente quantifica essa intensidade de que maneira? Através da potência, né, da fonte sonora, a potência emitida pela fonte sonora, dada no sistema internacional em watts, dividido pela área da superfície esférica, onde eu estou medindo a intensidade sonora, a área da superfície esférica no entorno da fonte. E eu posso medir essa superfície em um ponto qualquer no entorno
da fonte. Isso vai me dar uma superfície com um raio, né, diferente, que vai variar aqui para mim é o R, o raio da superfície esférica, que vai determinar a distância, né, que eu estou da fonte emissora. Ok, pessoal? Lembrando que lá da geometria espacial, a área de uma superfície esférica é 4πr². Ok? Então, a intensidade vai ter uma unidade no sistema internacional, watt por metro quadrado. Beleza até aqui, galera? Tranquilo? Então, a gente vê uma característica que acontece com esse tipo de onda, uma coisa que a gente pode avaliar para comparar, é se tiver mais de uma frente de onda para a gente observar. Tipo, tem a fonte aqui no meio, né, centralizada, aí eu tenho uma frente de onda aqui na posição R1 e tem uma outra frente de onda se deslocando na posição R2. Eu quero fazer uma comparação entre a intensidade na frente de onda R2 com a intensidade sonora na frente de onda R1. Como é que se daria isso? Da seguinte maneira, a gente escreve, né, as intensidades sonoras I1 e I2 em função dos raios R1 e R2 e faz uma razão entre elas, I1 sobre I2. Fazendo a razão sobre I1 sobre I2, tem os termos em comum P0, né, que é a potência da fonte emissora é a mesma, as duas frentes, e 4π também é uma coisa comum os dois termos. Aí repete a primeira multiplicando pelo inverso da segunda, a gente chega nessa relação. A razão entre as intensidades sucessivas, I1 e I2, 3, 4, para distâncias diferentes, que você quiser pegar da fonte emissora, ela vai ser igual a R2 sobre R1. Se tiver I1 sobre I3, R3 sobre R1, assim sucessivamente. Essa vai ser a relação matemática para você comparar duas intensidades em posições diferentes. Beleza, galera? Tá claro até aqui? Essa parte, para quantificar a intensidade, ela tem um outro detalhe, que é o nível sonoro, que a gente vai passar agora para o próximo slide. Então, esse nível sonoro ele é definido pelo seguinte: ele mede a intensidade sonora percebida pelo sistema auditivo humano. E aí, percebida pelo sistema auditivo humano, você vai ter que analisar alguns limiares. Então, a medida em decibéis. Então, essa escala decibel, né, na verdade, a escala Bell, né, é decímetro, né, décimo de Bell, 1 decibel, 1 décimo de Bell. Vou falar um pouquinho sobre Bell mais à frente, mas é o seguinte: o nível sonoro NS ele relaciona, né, a intensidade do som com a intensidade mais fraca que a gente consegue ouvir com a intensidade que a gente está ouvindo de fato, para ter uma noção e até comparar com o limiar da dor. Né? Você tem esse mínimo que a gente ouve, o máximo que a gente pode ouvir sem afetar o ouvido, né? O sistema auditivo, e ter perda auditiva, ter problemas na audição. Então, os valores que a gente tem na literatura são esses. A menor intensidade audível pelo ser humano é 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Qualquer valor menor que esse, o ouvido humano não consegue captar. E valores da ordem de 1 watt por metro quadrado já vai provocar dor, né? Já estamos no limiar da dor. Então, esse é o valor máximo, né, que se pode ter de ruído em condições de trabalho, por exemplo, quando você determina se o local é insalubre por conta do nível sonoro, né? Na medição do nível sonoro, para você classificar essa questão de insalubridade, periculosidade, né, para o trabalho. Né? Vocês que vão ser técnicos, né, do IFRJ, técnica eletrotécnica e técnicos em mecânica, então pode estar exposto a esse tipo de ambiente também. Tem que usar os EPIs para isso, porque isso pode ser um problema. Então, galera, voltando a falar da escala, né, Bell, né, que mede o nível sonoro, decibéis, então tem esse nome por conta de Alexander Graham Bell, e esse grande inventor, assim, cientista, ele inventou o telefone, né? O telefone é uma invenção dele, então em homenagem a ele se usa essa escala com esse nome. Ok, pessoal? Então, como é que a gente quantifica isso, o nível sonoro? A gente vai quantificar através de uma escala logarítmica. Por quê? Porque esse intervalo de 10 a menos 12 até 1 é um intervalo muito grande.
São muitos valores. Então, para você representar isso, é mais trabalhoso. Trabalhar com um montão de casa decimal, isso não é usual. Então, para diminuir, temos uma escala mais confortável de representar, a gente usa a escala logarítmica para expressar os valores do nível sonoro. E a gente tem aquela expressão, né, do nível sonoro, 10 vezes o log de I sobre zero, onde I é a intensidade do som que eu estou medindo, dividido pelo I0, que é a intensidade mínima, né, limiar da audição humana. 10 a menos 12, então é o valor que entra aqui, e I é o valor medido no local, para você analisar a intensidade sonora naquele local em decibéis. Ok, pessoal? Até aqui? Tranquilo? Então, coloquei aqui uma outra tabelinha, né, ter uma comparação, né, da fonte sonora, da intensidade em watt por metro quadrado e no nível sonoro em decibel. Então, limiar da auditibilidade é 10 a menos 12, né? Então, se você coloca 10 a menos 12 dividido por 10 a menos 12, isso vai dar 1, né? E o log de 1 na base 10 é 0, né? E aí você tem 0 aqui. Então, é importante lembrar das propriedades do logaritmo, tá? Para resolver o logaritmo, porque é necessário para interpretar esses problemas na hora de fazer as contas, os cálculos. Então, é pré-requisito, galera. Uma conversação normal, né, tá entre 10 a menos 7 e 10 a menos 6 watt metro quadrado, então em 50 a 60 decibéis. Então, coloca aqui, por exemplo, 10 a menos 6 aqui em cima, 10 a menos 6 com 10 a menos 12, vai dar 10 a sexta, né? Aí desce aqui esse valor, log de 10 na base 10 é 1, então fica 6 vezes 10 dá 60, exatamente esse valor que está batendo aqui. Ok, pessoal? Então, o limiar da dor é 1, né? Intensidade é 1, então I aqui é igual a 1, então você coloca 1 dividido por 10 a menos 12, então 1 é 10 elevado a 0, é só fazer a continha de logaritmo, né, usando a propriedade, vocês vão chegar nesses valores. Isso aí é um exercício que vocês treinando. E na próxima aula eu vou estar fazendo alguns exercícios, né, resolvendo alguns problemas com esse tipo de cálculo. Beleza que um avião a jato, né, da intensidade de 10 watt por metro quadrado, isso é uma distância de 50 metros, 130 decibéis. Então, é bem intenso. Ok, pessoal? Então, passamos agora à última qualidade fisiológica do som, que é o timbre. Então, essa é uma das qualidades que eu mais gosto, né, porque envolve identificação, né, dos instrumentos, a caracterização de cada um instrumento. Eu estou com 2 instrumentos aqui, vou fazer uma demonstração para vocês daqui a pouco. E o timbre, o que é? É a qualidade da onda sonora que permite distinguir 2 sons de mesma altura, ou seja, mesma frequência, e mesma intensidade, ou seja, mesma amplitude, como, por exemplo, 2 instrumentos diferentes tocando a mesma nota musical ou acorde. Então, essa qualidade fisiológica ela também é utilizada, por exemplo, quando você aciona o assistente Google, ele identifica a sua voz, você fala, ok, Google, e aí ele identifica que é você e abre lá as funcionalidades, né? Tem algumas sistemas de segurança que tem identificação por voz, alguns sistemas residenciais que a pessoa fala e acende a luz, aciona algum dispositivo por identificação de voz. Como é que isso se dá? Se dá pelo seguinte, galera, pela função de onda do som. Vocês lembram quando eu falei de função de onda? Aquela equaçãozinha assim, trigonométrica, seno ou cosseno? Então, essa função para o som, né, ela vai ter umas características um pouquinho além do que a gente viu. Por quê? Coloquei aqui 2 exemplos de 2 instrumentos musicais, o violino e o piano. Essa aqui é a função de onda do violino, a função de onda do piano, e eu coloquei reticências porque cada termo desse daqui vai representar um harmônico do instrumento, um modo de vibração. Então, os instrumentos de corda, o piano também é um instrumento de corda, eles têm muita, como é que eu posso dizer? Não posso chamar isso, uma sujeira, né, no som. Não sei se esse nome é um nome mais exato para isso, mas você tem o harmônico principal, que normalmente é o primeiro harmônico,
né? Às vezes pode não ser, dependendo do instrumento, mas a maioria dos instrumentos que é o primeiro harmônico, ele vai caracterizar, né, aquela frequência. E você tem os harmônicos secundários. Segundo, terceiro harmônico. Lembra daquela expressão Fn é igual a NF1? Então, quando n igual a 1, você está no primeiro harmônico. Quando n igual a 2, você está no segundo harmônico. N igual a 3. Esse ômega aqui é o 2πf. 2π vezes a frequência. Então, você está multiplicando a frequência por 2, a frequência por 3. Você está avançando nos harmônicos aqui. E essa amplitude é o quanto cada harmônico desse influencia naquele som. Então, você tem o primeiro harmônico com uma amplitude muito maior, aí você tem, para cada harmônico, uma influência diferente. E cada instrumento ele vai ter a sua equação, a sua função de onda. Em cada harmônico influenciando de uma maneira ou de outra. Isso depende da maneira com que é feito o violão, ou do que é feito o cavaquinho, ou o banjo, ou o violino, entendeu? Tem madeiras mais nobres, que são mais caras, aí isso encarece o instrumento. E também deixa um som mais limpo, né? Você acaba tendo menos harmônicos aqui, porque todo instrumento ele vai vibrar junto com a corda, não é só a corda. A caixa de ressonância ela vibra como um todo, ok? E aí quando você compara dois instrumentos, você tem aqui as funções de onda. Repara que tem o mesmo comprimento de onda aqui, ó, mas a função tem uma forma diferente, porque esses termos aqui vão fazer essa curvatura mudar para cada um dos instrumentos. Cada instrumento tem o que a gente chama de assinatura. O timbre é uma assinatura. Ok? Então, aqui, esse primeiro vai ser igual para os dois, que estão tocando a mesma nota, mas os outros vão ser diferentes. Isso vai caracterizar, né, cada um dos instrumentos. Você consegue ouvir, sabe que é um violino. Você consegue ouvir e sabe bem que é um piano, porque cada um tem uma função de onda diferente. Beleza, galera? Então, eu coloquei aqui uma outra imagem para mostrar outros instrumentos, né, como é que ficaria a função de onda, quantos harmônicos tem, o diapasão, que é o que teria o harmônico, né, o som mais puro, né, mais limpo, só tem o primeiro harmônico, né, você vê aquela função de onda bonitinha. Então, o diapasão, utilizado para afinar os instrumentos, né? E você pode ter instrumento que tem esse som perfeito, né, esse som puro, só os sintetizadores, só os instrumentos eletrônicos que você consegue chegar nesse som puro, né? Porque ele é projetado por um engenheiro de som que vai chegar na função de onda específica para cada um. Você já percebeu alguns teclados que você coloca aí, sei lá, violão, guitarra, baixo, bateria? Você tem lá uns instrumentos já gravados ali, pré-gravados ali no teclado, naquele sintetizador lá. E você consegue fazer esses sons porque tem uma função de onda para cada um desses instrumentos lá. E gravaram isso na memória lá do aparelho. Então, repara que o violão tem muita sujeira, ela vibra muita coisa, então tem vários harmônicos no violão por conta, né, da sua caixa de ressonância, da madeira, né, cavalete, em vários aspectos, braço e tal. Aí os instrumentos de sopro, né, de metal, tem um pouco menos de ruído, né? O metal, ele tem uma vibração mais duro, né? Então, é diferente, né, a maneira de vibrar, então você tem menos ruído ali, você tem menos outros harmônicos, não é ruído, né? Tem menos harmônico, então você tem um som mais puro. Né? Ok? Tem aqui o clarinete, o oboé, são instrumentos de sopro. E aí surge, né, aquela questão, pô, o timbre ele serve para quê, professor? Para isso, para você não ver, só ouvir e poder identificar, porque o timbre é a assinatura do som. Então, eu peguei aqui dois instrumentos de corda, um banjo e um violão. Vou tentar fazer aqui um experimento com vocês. Vamos ver se eu vou conseguir. Vou colocar aqui no meu celular o afinador. Deixa eu tentar chegar um pouco para trás aqui. Opa. Vocês estão conseguindo? Esse vídeo tá bom. Dando para enxergar aí o afinador, né? Aí eu vou fazer uma nota aqui no violão. Vou fazer uma nota aqui no banjo primeiro.
tá deitado ali, mas dá para ver que é um F, né? Um Fá. E agora eu vou fazer a mesma nota no violão. Então, a mesma frequência, né? Olha lá. A mesma nota. Não é a mesma frequência, tá no mesmo, não está no mesmo harmônico. Né? Mas é a mesma nota. E você consegue diferenciar bem, né, um instrumento do outro. Cada um vai ter uma função de onda. Eu estou para procurar um programa, e provavelmente eu vou fazer isso com vocês na próxima aula presencial, né, para botar esse programa no computador e a gente poder escrever a função de onda desses dois instrumentos aqui, do banjo e do violão. Escrever, né, a função seno, cosseno, ver qual é lá o A, qual é o ômega. E aí a gente poder escrever matematicamente, de repente, uma música. Tem um programa que faz, se não me engano, é Octave. Até no livro que o professor Licardo publicou, falando sobre isso, então a gente consegue escrever, né, a função da música tocada. Então, para fechar essa aula, eu vou tocar, fazer uma palhinha aqui só de um refrão, né, desse momento, ver se anima a galera aí. Dias melhores virão, galera. Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Basta acreditar que o novo dia vai raiar. Nossa hora vai chegar. Valeu, galera. Tamo junto aí. Com Deus.